Melhor lugar, e hoje Deus vai falar contigo, amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Mencionar também o pai do pastor Sandro, que ajudou a construir a igreja de Rio Verde, também foi morar com Jesus. O homem trabalhou pela igreja Sara Nossa Terra Rio Verde, foi o fundador, teve um trabalho imenso naquela igreja e foi para a eternidade morar com Deus. Amém, querido? Eu quero falar exatamente sobre fatos, sobre circunstâncias, sobre situações que muitas vezes não são nossos amigos. Situações que muitas vezes não são favoráveis. Fatos que você olha e você vê que tudo está contra você. As circunstâncias não são boas. O momento pode parecer que não seja bom. Fatos que acontecem no dia a dia, na televisão que você assiste, nos noticiários, no colégio, enfim, seja onde for, talvez os fatos não sejam hoje o teu melhor amigo, mas Deus não é limitado pelos fatos. Deus não se limita pelas circunstâncias. Deus não está restrito à circunstância que hoje nos rodeia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E talvez hoje você não entenda, mas Deus está cuidando de você em cada detalhe. Cada situação que você vive hoje, Deus está contigo, porque Ele é o Deus Emanuel. Amém, querido? Se você foca somente nos fatos, se você mantém os seus olhos focados na situação, então você pode perder o melhor de Deus, porque nós não andamos por vista, nós não andamos por circunstância, nós não andamos porque o momento está favorável, nós andamos por fé. Nós andamos pela palavra de Deus. E isso significa que se eu estiver focado nas circunstâncias da vida, se os fatos estão gritando comigo hoje, e eu estou focado e atento neles, significa que eu corro o risco de me paralisar, e de me manter na mesma. Eu não avanço, eu não cresço, eu não prossigo, eu não prevaleço, eu não tenho vitória, porque os fatos estão me dizendo que eu não posso. E muitas situações podem dizer que você não vai poder. A medicina pode dizer que o seu diagnóstico não é dos melhores. O relatório da tua empresa pode mostrar para você que a conta não vai fechar. Hoje você olha para a sua conta bancária, para a sua conta corrente, e você fala: Vinícius, não tem solução, eu já fiz a conta, eu já somei, eu já calculei tudo, eu já fiz um planejamento e eu sei que não vai dar. E realmente a situação, na maioria das vezes, nos dizem que não vai dar. O momento talvez diz para você que não é a melhor coisa, e talvez você está esperando que as coisas se alinhem, que o mundo ao seu redor mude. Mas como eu disse no domingo, Deus talvez não vai te tirar do problema, mas Ele vai te prosperar no meio do caos. É no meio da situação, aonde parece que está tudo escuro, ali que Deus vai fazer a tua luz brilhar, para que todos saibam que Ele é Deus. Para que todos saibam que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que lançou as estrelas no céu. Ele é o Deus que criou o universo. Ele é o Deus que abre o mar. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. E talvez hoje você está focado no fato. Nós, quando ouvimos alguém contando uma história, principalmente os homens. Hoje eu não contei a minha historinha, né, gente? Não, né? Vamos ter que voltar aqui, né? Quando alguém conta uma história para você, logo você quer saber o quê? Você quer saber os fatos. Quando a esposa está contando a história para o marido, e normalmente as esposas, elas
contam, elas floreiam um assunto, elas vão, elas falam, e isso e aquilo. O marido logo fala, não, fala logo, eu quero saber, como que é, vai, encurta a conversa, eu quero saber o fato. Eu quero saber o que foi, como que é. Normalmente os homens querem saber os fatos, mas as mulheres também. Nós estamos focados no fato, no que aconteceu. Eu quero saber, me conta. Eu quero saber como que foi o diagnóstico do médico. Eu quero saber o que aconteceu com aquela pessoa, com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. Como é que está a situação, me conta. Nós investigamos os fatos. Nós nos vinculamos aos fatos. Nós temos a tendência de caminhar pelos fatos. É pelo fato que eu consigo palpar, que eu consigo ler, que eu consigo enxergar. E muitas vezes eu vinculo cada passo que eu dou pelo relatório que eu tenho. Se você é um empresário, você vai querer saber os fatos da sua empresa, o relatório da sua empresa. Então me traga o relatório analítico das contas, me traga aí a contingência, como que vai ser, o que vai ser, a conta vai fechar, não vai fechar, vai entrar, entrou, não. Nós nos preocupamos com fatos. Mas peraí, como que é essa doença? Logo quando você vai ao médico, e o médico, ele fala um nome lá esquisito para você, qual a primeira coisa que você faz? Fala comigo, Dr. Google. Não é verdade? Você não vai lá no Dr. Google? Lá na internet. Aí você coloca o nome daquele troço horrível. E aí você pesquisa, e você já quer saber os fatos. Peraí, o sintoma, o que acontece? Aquela pessoa, depois que ela tem isso, ela tem o quê? O que pode causar isso? E nós vamos atrás de fatos. Nós vamos atrás de circunstâncias. E lá na frente você descobre que o médico errou, e aí? E aí que você já pegou todo o relatório, já foi atrás, já alimentou a tua cabeça com tudo aquilo que não prestava. Você já sentiu até o sintoma, mas na verdade estava errado. Nós buscamos a compreensão dos fatos, porque nós queremos resolver. Você só busca saber o que está acontecendo, o que é isso, porque você tem a tendência do homem de querer resolver com a sua própria força, de querer resolver com a sua própria razão, de você querer resolver com o seu entendimento, e é aí que nós erramos. A palavra diz, errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha para o seu irmão, olha para ele, olha bem nos olhos dele e fala, sabe o que está acontecendo? Nós estamos errando, porque ao invés de conhecer a palavra, eu quero conhecer os fatos. Ao invés de conhecer a palavra, eu quero saber como resolver. Ao invés de eu entregar essa situação para Deus, eu quero resolver com a minha razão humana. E aí que a palavra vem ao teu encontro e fala, não estribes no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu sou muito sensato, eu gosto de ser sensato, de buscar sabedoria. É evidente que muitas vezes nós precisamos conhecer os fatos. Mas há situações em que os fatos não vão ajudar você. A situação que naturalmente falando não tem como resolver. E é aí que entra a fé. Sabe, quando eu comecei a conhecer a palavra, eu escolhi um tema para a minha vida. E o tema para a minha vida é a fé. Então é por isso que diversas vezes você vai me ouvir falando sobre a fé, diversas perspectivas. Sob a ótica de quem a utiliza a fé. Nós temos percepções da fé. Nós precisamos entender como usar a maior e mais poderosa ferramenta que Deus nos deu. Deus te deu a fé, para que você não seja escravo da sua própria razão, do seu próprio entendimento. O entendimento do homem tem um limite. Muitas vezes no caminho natural,
você vai encontrar uma dificuldade e você vai de repente puxar teu cabelo, porque você não vai encontrar solução. E é aí que a fé começa a agir. A fé te acompanha aonde a razão te abandona. Aonde você está caminhando com a razão e você acha que a razão vai te dar uma solução, de repente ela te abandona, você já não tem mais explicação para aquilo, você já não sabe mais o que fazer, não sabe mais como proceder. É nesse momento que entra a fé. É no momento onde parece tudo impossível, parece que não vai dar. É onde não tem a lógica. Nós buscamos muitas vezes o raciocínio lógico. Então eu tento entender, peraí, mas como? Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou resolver isso? De que maneira que eu posso sair lá na frente sem sofrer? Então eu procuro um raciocínio lógico que está baseado na razão humana, na lógica humana. E muitas vezes você até diz: contra fatos não há. Vinícius está aqui, eu recebi o relatório, meu saldo está negativo, a minha conta não fecha, o meu orçamento familiar não está legal, a minha empresa está falindo, o preço do gado caiu, o desemprego subiu, essa dívida é muito grande, eu jamais vou conseguir pagar ela. E nós começamos a buscar razões, e razões para aquilo seja justificável no nosso entendimento. Mas Deus não opera através da razão humana. Nós não entendemos o agir de Deus. Nós tentamos resolver pelo natural, quando nós temos um Deus sobrenatural. Eu preciso entender que a batalha da minha vida se resolve com esse Deus, que não age no natural, mas Ele tem uma solução sobrenatural. E se a solução é sobrenatural, eu não preciso entender o como. Eu não preciso entender como vai ser a saída. Os fatos dizem que essa situação não tem saída. A tua empresa já faliu. Mas num toque do favor de Deus, você e a sua empresa vão transbordar de bens. O diagnóstico médico está dizendo: não vai dar, a doença é grave, mas um toque do favor de Deus, e essa doença nunca mais será encontrada na sua vida. Eu encontrei uma pessoa, e a pessoa virou para mim e falou: Vinícius, o meu câncer é de grau 10. Eu não conheço sobre o câncer, é uma situação muito difícil. Meu pai teve um episódio agora recente de luta contra o câncer, uma situação muito ruim. Essa pessoa chegou para mim e falou: olha, o meu câncer é o pior, é o nome lá, me falou o nome, me falou isso, a razão porque aquilo lá era o último grau da doença, que não tinha mais jeito, que é para sempre viver dessa maneira. Eu olhei para essa pessoa e eu falei: ok, o diagnóstico pode estar correto, o diagnóstico está certo, o diagnóstico, o médico não errou, está tudo certinho, mas eu conheço um Deus sobrenatural, que não é limitado pelo diagnóstico, que não é limitado pela razão humana, que não tem limite no natural. Eu e você servimos a um Deus que não tem limitação de espaço, de tempo e de qualquer coisa que tenha nesse universo. E entendendo isso, você precisa fazer um favor para você mesmo. Começa hoje a tirar os limites que você colocou nesse Deus sobrenatural. Começa hoje a tirar dele toda a limitação que você entregou para ele. Você diz: olha, não tem mais jeito, essa situação não vai dar para mim. Não deixe os fatos te afastarem dos seus sonhos. Não deixe a circunstância ditar se você vai poder ou não vai poder, se você vai alcançar ou se você não vai alcançar.
E eu digo isso sabendo por ter experimentado esse poder de Deus. Há muitos anos atrás, recém-casado, eu estava passeando com a minha esposa, com a Marcela. E naquela época eu tinha um salário de R$400. Essa história está bem batida, né? Eu sempre falo para ela aqui, mas eu quero que você olhe para mim e saiba que Deus é poderoso. E nós estávamos passeando, e eu passei por algumas casas aqui de Campo Grande, eu olhava aquelas casas e eu falava assim, meu Deus do céu, que casa linda. Um dia nós vamos morar numa casa top dessa daí, uma casa muito boa, uma casa, uma bênção que vai ser para nós. Mas eu tinha um salário de 400. Naquele momento, naquela oportunidade, era como se eu estivesse falando para a Marcela, Marcela, se prepara, porque ano que vem nós vamos para a lua. Mais ou menos essa comparação. A lua estava até mais fácil um pouco. Tinha todas as razões para não acreditar que aquilo se tornaria realidade. Eu tinha todos os motivos, eu já tinha o cálculo do meu orçamento, eu sabia quanto que eu gastava por mês, eu sabia quanto que precisava. Querido, nem se eu quisesse fazer um financiamento no banco, eu seria capaz de financiar algo tão grande. Nem financiamento seria aprovado para mim. Por quê? Quem que com uma renda de 400 poderia conseguir um financiamento no banco? Jamais. Era impossível, era uma situação tão distante. Talvez hoje você olha para esse sonho, você olha para esse desafio, para essa situação que você almeja, e você fala, meu Deus, está tão distante. Essa dívida está impagável. Essa situação eu nunca vou conseguir na minha vida. E talvez os fatos tenham limitado o sonho que Deus tem para a sua vida. Os fatos têm impedido você de alcançar o melhor de Deus aqui na terra. Os fatos têm gritado com você e com a tua família. E muitas vezes você se conformou, você se entregou. Esse diagnóstico nunca vai mudar. Essa doença eu vou ter para sempre. Essa dor na coluna me acompanha, para sempre eu vou ter ela. Essa depressão, olha, eu já tentei de tudo, nunca vai sair. Mas querido, lembra, você serve um Deus sobrenatural. Você serve um Deus que não está limitado aos fatos. Você serve um Deus que não está limitado à circunstância da tua vida. Passado um tempo, Deus, Ele faz as coisas do jeito dEle e da maneira dEle. Incompreensível aos olhos do homem. Passado um tempo, nós planejamos, fizemos o projeto da nossa casa, construímos a nossa casa do jeito que nós sonhávamos, exatamente igual como nós planejamos, sem fazer um financiamento. Para ser bem sincero para você, eu não entendo até hoje o poder de Deus na vida do homem, do cristão. E eu não entendo exatamente como foi possível não construir apenas uma casa, mas ter várias outras casas, e eu nunca tive um financiamento. Eu nunca fiz uma aprovação de financiamento de carro. Eu estou dizendo isso para que você entenda que Deus é Deus. Deus não está limitado ao quanto você ganha hoje. Eu estou dizendo porque eu já ganhei R$400. Eu já sei o que era guardar R$10 por semana para comprar o pão toda noite, porque só podia comer pão. E você olha e fala assim, meu Deus, mas como é possível? Agora deu uma loucura recentemente em mim, eu falei, durante a pandemia, durante um tempo em que as pessoas estavam retendo, porque existia uma insegurança, a economia muito volátil, para cima, para baixo, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, mas durante a pandemia, Deus me permitiu construir um prédio com 4 apartamentos, e eu te digo, um prédio de isopor, um sistema construtivo que acho que tem poucos aqui em Campo Grande, e a minha arquiteta, a pastora Gisele, e o seu filho
Vinícius, uma salva de palmas para eles. A pastora olhou para mim e falou assim: não, você é irresponsável, você é maluco, não pode. Não, como que vai fazer isso, Vinícius? Meu Deus do céu. E isso e aquilo. Eu falei: vamos embora, pastora. E a pastora aceitou meu desafio e fomos para cima e edificamos. Depois eu mostro para você a construção, tá, querido? Mas é muito mais forte do que qualquer outra construção. Pasmem. Deus é um Deus sobrenatural e muitas vezes você não entende como. Aliás, você não tem que entender como. Você só precisa entender que isso vai acontecer. O sonho que você tem vai acontecer. Não foque na circunstância, no problema. Não foque naquilo que está ao seu redor. Lembra, eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu ando por fé. Aquilo que eu vejo é o vale da sombra e da morte. Eu estou vendo terríveis tragédias com os meus olhos humanos. Mas pela fé, nós não seremos atingidos. Pela fé, você e a sua casa servirão ao Senhor. O teu filho que estava na droga não vai voltar, ele vai voltar. Ele vai largar, ele vai se arrepender, ele vai ter nojo disso. Um dia eu fui um filho que estava na droga. Um dia eu fui um filho que estava longe do caminho do Senhor, era impossível. Eu quero dizer para você, não há nada impossível para Deus. Não há nada demasiadamente difícil para Ele. Pregar o Evangelho para mim era muito impossível. Pregar o Evangelho era talvez a maior impossibilidade na minha vida. Primeiro porque eu era um tímido. Não sabia falar em público, não tinha conhecimento da palavra, odiava o Evangelho. Eu nunca vi uma pessoa que tenha, eu já vi, né, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, não somente ele odiava, mas ele perseguia os cristãos. Mas eu era uma pessoa que odiava, uma pessoa que falava de Bíblia, de religiosidade. Pregar o Evangelho era a coisa mais impossível para mim. Estar aqui hoje era muito impossível, mas eu não fiquei adstrito aos fatos, eu não fiquei focado nas circunstâncias, eu fui e escolhi a fé. Sabe, a melhor coisa que você faz hoje é não escolher os fatos, escolha a fé, escolha caminhar por fé. O prédio dessa igreja era impossível. Olha ao seu redor, irmão, olha para o teto. Olha, esse ambiente maravilhoso que Deus nos deu, esse ambiente muito confortável, uma bênção. Mas alguns anos atrás o nosso prédio era lá no centro da cidade, e muitas vezes no culto o isopor que era o forro do teto caía no meio do culto. Os banheiros eram horríveis, era um prédio caindo aos pedaços. A igreja estava em dívida, não tinha possibilidade financeira de ter um prédio como esse. Mas Deus não é limitado pelas circunstâncias. Deus não é limitado pelos fatos. O nosso bispo olhou e nós muitas vezes, nós não entendíamos como é possível. Assim como hoje ele está querendo construir, ele está querendo não, ele vai, eu conheço a fera. Eu conheço a fera, ele vai construir o Arena da Fé. E hoje você olha lá, meu Deus, um matagal, que você olha e fala assim, não é possível. Mas daqui a alguns anos, você vai ver o que Deus vai fazer naquele lugar. Quantas famílias serão curadas, quantas famílias serão resgatadas, restauradas, quantos filhos vão deixar a droga para servir a Deus naquele lugar. Pode dar uma salva de palmas para Deus. Quando Deus fez você, quando Deus te criou, quando Deus te formou, quando Deus, você ainda era uma substância informe, sem forma e vazia. Deus não olhou para você e, peraí, vou criar a Deucélia, mas peraí, deixa eu ver a circunstância, deixa eu ver se a circunstância está boa. Não, Deus não, quando Ele criou você, Ele não olhou a situação. Deus, Ele fez você.
Deus não esperou o alinhamento de fatos favoráveis para que Ele criasse a sua vida. Ele simplesmente te fez, porque Ele não está vinculado aos fatos. Quando Deus criou o plano para a sua vida, Ele não fez um plano e Ele ficou lá coçando a cabeça lá no céu, falando, puxa vida, olha, eu tinha um plano para essa pessoa, mas eu não imaginava que essa situação ia acontecer com ela, e de repente aquela pessoa perdeu a... Não! Quando Deus criou você, Deus criou de forma perfeita. Ele tem um plano perfeito para a sua vida, que você talvez não entenda, mas Ele está no controle de tudo. Nada do que acontece na tua vida surpreende o nosso Deus. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Surpreende a nós, que somos humanos, que não entendemos, que não temos a compreensão do todo, mas Ele não. Ele não é surpreendido pelos fatos. Quando você acha que você já perdeu, é aí que você vai começar a ganhar. Quando as guerras começam a apertar na sua vida, tenha certeza que é aí o inimigo que está tentando te resistir ao máximo, porque ele sabe que a vitória está chegando para você. A vitória está batendo na sua porta. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus estava pregando o Evangelho, e de repente bateu uma pessoa, falou, Jesus, um rapaz lá, um líder da sinagoga, e bateu para ele, Jesus, eu preciso muito que você vá orar para minha filha, a minha filha está enferma. E Jesus, ele se levantou dali, não, sim, vamos lá, vou orar sim com a tua filha. E aí, Jesus começou aí, ele de repente começou a se atrasar no caminho. A Bíblia relata que houve um atraso no meio do caminho. E o assistente do líder da sinagoga voltou, bateu no ombro do discípulo de Jesus, falou, olha, já é muito tarde. Esquece, não incomoda Jesus não. A menina que estava doente, ela morreu. Olha, demorou muito tempo, muito tarde, já foi. Talvez hoje você olha para a sua vida e você acha que o teu sonho já, olha, não tem mais jeito, já passou o seu tempo. Você não tem mais idade para fazer esse projeto. Você olha e fala, não, está muito longe, olha, não vai dar não. Jesus, a Bíblia fala que Jesus ouviu, porém ignorou aquilo. Jesus ouviu o que o discípulo havia dito, mas ele ignorou a mensagem do assistente. E ele continuou percorrendo. Eu imagino os discípulos desesperados. Jesus, não vai dar mais. Olha, já foi, já era. A menina morreu. E aí então, Jesus ele vai lá e nós conhecemos o final. Ele ora pela menina e a menina volta à vida. Jesus poderia ter olhado e falado assim, puxa vida, eu atrasei. Olha o que eu causei, se eu tivesse ido antes, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse isso, se eu aquilo. Quantas vezes você já olhou e já ficou falando, se eu isso, se eu aquilo? Sabe, quando você fica se, então você está dizendo que os fatos determinam a sua vida, quando na verdade não são os fatos que dizem quem você é. É Deus que diz quem você é. É a palavra de Deus que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Que Ele tem os meus dias contados. Que Ele me daria vida longa. Que eu comeria o melhor dessa terra. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, querido, hoje é o dia de você se levantar e sair do medo e falar, Senhor, eu sei que as circunstâncias não estão boas, mas eu continuo crendo no Senhor, eu continuo confiando no poder da Tua palavra.
Se você quer continuar a sua vida com fé, se você quer experimentar o melhor de Deus, você não pode passar a tua vida focado nos fatos. É o noticiário da televisão, é o ataque nas escolas, é a economia que está para baixo, é o dólar que subiu, o preço do gado caiu, o preço da soja caiu, isso vai me impactar, olha, eu vou perder muito dinheiro, essa situação está contra mim, tudo está contra mim. Para de olhar para os fatos e começa a olhar para o Deus sobrenatural, que vai fazer você sobressair no caos. Deus vai tirar você no meio da escuridão. Quando você menos imaginar, uma pessoa Deus vai mandar para cruzar o teu caminho, e essa pessoa vai te abençoar. Essa pessoa é a pessoa que Deus vai usar para abençoar a tua vida. E talvez você está esperando a situação mudar, mas talvez Deus não vai mudar. Mas uma coisa é certa, Ele vai te abençoar. Ele vai te entregar, Ele vai te exaltar, se você permanecer em fé. Agora uma pergunta, e aqui está a pergunta-chave da minha palavra para você: em qual relatório você vai acreditar? No relatório da vida? No relatório da empresa? No relatório do médico? No relatório da sua casa? Ou você vai acreditar no relatório de Deus, que diz que tudo posso, que diz que eu não vou ser atingido, que diz que eu vou passar pelo vale, e nenhum mal vai suceder na minha vida? Em nome de Jesus, a sua casa não será atingida, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger. Mas acreditar nos fatos é muito mais fácil. Por quê? Porque você olha, você observa, você está vendo. Olha, essa mesa é uma mesa de vidro, e eu sei que ela é de vidro porque eu estou vendo, eu estou batendo, eu estou encostando. E muitas vezes acreditar na palavra que nós não enxergamos é muito difícil, é complicado, mas a palavra diz que ela é viva e é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. O remédio que o médico te receitou é eficaz? É, mas a palavra é mais. A palavra é muito mais. Ela tem eficácia para todas as situações que você enfrenta, para toda situação. A Bíblia diz que Ele deu poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus te deu poder, mas você está usando esse poder? Deus te deu poder para vencer todas as batalhas, todas as situações difíceis. Ele te deu poder para vencer, para prevalecer, para atravessar. E aqui está a chave. Você não pode permitir que os fatos aprisionem você e impeçam você de avançar. Muitas vezes, por conta dos fatos e das circunstâncias, você parou de sonhar, você deixou de lado aquele sonho de abrir aquele negócio, aquela empresa, de cumprir um propósito aqui na terra. E ontem o bispo deu uma palavra poderosa aqui na reunião. Ele disse, Eclesiastes 9:10, tudo que vier à tua mão, faça com toda a sua força. Não, conforme a sua força. Sabe, querido, quando você faz conforme a sua força, é o momento de você olhar e falar, meu Deus, depois na sepultura não tem mais plano, não tem projeto, eu não posso realizar mais nada. Então hoje eu vou viver o meu 100%, tudo que vier à minha mão. Hoje eu estou aqui no culto, hoje veio esse culto para sua mão agora, nesse momento. Então nesse momento, se entregue 100% ao Senhor. Quando você voltar para a tua casa, vai vir a tua mão, a tua família, seus filhos, a sua esposa. Então você vai fazer todo o seu 100% ali, para sua família, para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido. Tudo que vier à tua mão, faça o teu melhor. Amém, querido?
1 Reis capítulo 17. A Bíblia conta da história de uma viúva, e essa viúva, ela tinha todos os fatos e todas as circunstâncias contra ela. Era uma mulher que tinha um pouco de farinha e um pouco de óleo. E ela já tinha colocado na mente dela, olha, essa daqui vai ser minha última refeição. Eu vou comer, eu e meu filho, e nós morreremos. Não tem mais o que fazer. Havia grande fome na terra. Havia muita fome na terra. Ela já estava convencida pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas vão tentar te convencer. Os fatos estão aí para tentar te convencer. E é por isso que eu estou te alertando. Não se convença pelos fatos. Não se convença com o relatório do especialista. Uma vez a médica, a Marcela grávida do nosso segundo filho, o Gustavo. Todos conhecem o Gustavo aqui. Muito saudável, menino, atleta, esportista, muito saudável. Mas a gente foi fazer o ultrassom do Gustavo. E a médica olhou e falou assim, sinto muito, eu tenho que te passar uma informação. O teu filho, ele não tem um cérebro, na verdade tem água no cérebro. O especialista estava dizendo aquilo. A doutora estava dizendo aquilo. O diagnóstico médico estava dizendo aquilo. Aquela situação veio como se fosse uma pancada. E nós olhamos aqueles fatos e eu disse, meu Deus do céu, que situação horrível. Que situação terrível. Eu chamei a Marcela, pior ainda, uma grávida, passando por toda aquela situação. E nós decidimos orar. E eu falei, Senhor, nós não aceitamos essa palavra. Nós não aceitamos o diagnóstico. Nós não aceitamos o relatório do especialista. Ela é formada, ela é doutora, ela tem muito conhecimento, mas o Senhor é o médico dos médicos. A especialista, ela tem o diagnóstico dela, mas Deus tem a palavra final. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está confiando muito no especialista. Ótimo, bom senso, mas Deus tem a palavra final. Deus tem a palavra final. Eu não estou dizendo para você sair aí ignorando os médicos, ignorando os doutores. Não, não é isso. Mas saiba que Deus tem a palavra final. E nós começamos a orar, em pouco tempo conseguimos fazer um ultrassom. A médica fez o ultrassom lá. O que aconteceu? Não, teu filho está normal. Não sei se foi um erro médico, mas eu prefiro acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Ele faz além. Para mim não importa se foi um erro médico. Para mim importa que eu sirvo um Deus que tenha sentença sobre a minha vida. É esse Deus. Essa viúva estava convencida pela circunstância. E abate na porta dela, desce lá o profeta Elias. Aí o profeta Elias bate na porta dela e fala, olha, está tenso a situação, eu estou com muita fome. E eu queria pedir uma coisa para a senhora, viu, viúva? Faz uma comida para mim aí, que eu estou com muita fome. Eu imagino o pensamento daquela viúva, olha, reverendo Elias, o senhor me perdoe, mas eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu e meu filho nós vamos comer aqui, nós vamos morrer, não tem mais o que comer. Está vendo o noticiário aí, Elias? Todo mundo morrendo de fome, todo mundo desempregado, não tem o que comer, não tem salário, as contas aí, todo mundo devendo. Parece que você não assiste o Jornal Nacional. Nós não assistimos, né? Porque nós assistimos o culto, né? Amém? Nós preferimos acreditar na palavra de Deus. Mas o profeta Elias olhou para a viúva e falou, não, você não está entendendo. Faz primeiro para mim a comida, e depois você e seu filho vão comer o que sobrar. Olha que ousadia, cara. Olha que maravilhoso. Muitas vezes Deus faz um desafio para você, e você fala assim, mas meu Deus, como que eu vou entrar nessa oferta para a gente pintar a igreja, se está faltando lá em casa?
Como que eu vou fazer uma oferta se o meu orçamento não está batendo, não está fechando? Por alguma razão aquela mulher decidiu confiar no profeta, porque está escrito em 2 Crônicas 20:20, creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Creia no seu profeta e prosperareis. Aquela viúva conhecia a palavra, ela entendia, ela era viúva de um sacerdote, por isso ela sabia. Então ela entendeu o profeta e ela confiou no profeta. Ela então fez a comida e deu a comida para o profeta, e toda a casa dela se manteve, e não faltou óleo na botija, e não faltou farinha. Dias e dias se passaram, meses e meses se passaram, e eu tenho certeza que aquela viúva olhava lá na despensa dela, deixa eu ver, será que tem? Estava lá, nunca acabava, nunca esgotava. E é assim que o poder de Deus vai fazer na tua vida, nunca vai acabar a provisão de Deus, enquanto Ele for a fonte da sua vida. E quando você colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, querido? Interessante que Deus não mudou a fome, Deus não acabou com a fome naquele lugar, mas Deus deu provisão para aquela mulher no meio da fome. Deus deu provisão para aquela família no meio da fome. Outra história para finalizar aqui, querido. Fala, está terminando. É que eu não contei a história do começo, então eu estou aproveitando. Amém? Aí no final vamos ver se vai dar para a gente contar a historinha, tá? O exército de Israel estava cercado pelo exército inimigo. Os inimigos de Israel cercou o exército de Israel e cortaram toda a fonte de suprimento. Eles fizeram isso porque eles cercaram Israel e queriam matar o exército de fome. Aquelas pessoas já estavam famintas, não tinham o que comer, não havia mais como comer, não entrava suprimento. É como se da noite para o dia na sua casa não houvesse mais alimento e você não ia conseguir mais buscar alimento. O exército estava cercado, não havia para onde ir. E tem situações na nossa vida que não tem para onde ir, né? Situação que você olha e fala, meu Deus, e agora? E a continha que eu tenho que pagar? Para onde que eu vou? Aí você não dorme, aí você tem insônia, aí fica numa preocupação. E aí o profeta Eliseu chega para o exército de Israel e fala, ó, seguinte, gente, em 24 horas, vocês vão ter tanta comida, que vocês vão poder comprar um pão por 1 centavo. Você imagina você ir lá na padaria hoje e comprar um pão com 1 centavo. Todo mundo vai poder comprar um pão por 1 centavo. Foi isso que o profeta Eliseu disse. Imediatamente o assistente do rei falou assim, você está maluco, rapaz? Como que você fala uma situação dessa? Você é um irresponsável. Nós estamos morrendo de fome aqui. Você não está vendo que não tem comida, que não tem suprimento? Nós estamos cercados por um exército. Eles são muito mais do que nós. Eles são mais poderosos do que nós. Jamais nós vamos conseguir. Você vem com um absurdo desse, de que em 24 horas nós teremos tanto alimento, com fartura, com abundância. E o profeta Eliseu naquele momento, ele fez uma coisa que eu considero, meu Deus, ele poderia ter falado assim, ah é? Você desafia? Então vamos ver, amanhã vamos ver. Virado as costas e ter ido embora. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez isso. Ele olhou no olho daquele assistente do rei e falou, por conta da tua incredulidade, todo mundo aqui vai ter, menos você. Porque você não acreditou, todo mundo aqui vai ter fartura, menos você. Aconteceu que 4 leprosos no dia seguinte, eles estavam caminhando para aonde estava a cidade com o exército inimigo. Eles estavam caminhando e Deus fez com que o barulho dos passos deles soasse como de um grande exército.
Eles caminhando, o exército inimigo ouviu aquele barulho todo, e todo mundo fugiu, e deixou para trás comida, fartura, e tudo mais, e chegaram os 4 leprosos naquela cidade, e falou, meu Deus do céu, tem comida para todo mundo aqui, vamos avisar o pessoal lá. Os 4 leprosos voltaram para a cidade para avisar Israel, e chegaram lá, e as pessoas ficaram tão alvoroçadas, que elas saíram correndo, e esse assistente que estava cuidando da porta da entrada da cidade, foi pisoteado e morreu. E isso eu digo para você, querido, por uma coisa: cuidado com os fatos que você tem acreditado, cuidado com aonde você está direcionando a tua fé. Não limita a tua vida pelos fatos. Fica de pé.